Amados, nós temos pensado, discutido sobre o que Deus tem preparado para nós no ano de 2020. Nós temos falado sobre o ano do dobro, não é? Nós cremos mesmo que Deus tem coisas poderosas para fazer em nossa vida. E eu queria destacar para você que o ano do dobro também significa o desfrute daquilo que a palavra e o Espírito fazem simultaneamente. Você sabia que se você é uma pessoa forte na palavra, mas se você não crer nos dons do Espírito, você não vai poder desfrutar da plenitude do que Deus tem para nós, porque a palavra e o Espírito andam juntos, amém? Então nós temos esse entendimento de que o que Deus vai fazer na nossa vida para esse ano, nós precisamos ter esse discernimento de andarmos juntos, desfrutando do que a palavra propõe para a nossa vida, daquilo que o Espírito propõe para a nossa vida. E eu quero trazer hoje à noite, queridos, algumas reflexões, algum entendimento, como é que nós vamos, é mais comum para nós, é mais fácil para nós entendermos o que é andar na palavra, receber a instrução, receber o ensino, colocar em prática na nossa vida e buscar conhecer mais a Bíblia, a palavra de Deus, ter mais intimidade através da Bíblia, de estudos, dos cultos. Tudo isso para nós é mais fácil entendermos nesse contexto de andarmos na palavra. Mas o que significa andar no Espírito? O que é que verdadeiramente o Espírito faz na nossa vida? A própria Bíblia diz para nós, Jesus, quando ele disse, uma das últimas palavras de Jesus, ele disse: aquele que crer no meu nome falarão novas línguas, além de expulsar demônios, amém, queridos? De impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Então quem crer no nome de Jesus vai andar nas manifestações do Espírito, amém? E eu queria que você fosse inteligente o suficiente para saber que você já está nesse ambiente e você não desperdiçasse a oportunidade. A pessoa que está do seu lado, ela não tem nenhuma mensagem para você nesse momento. A mensagem é do Espírito Santo, amém? É a palavra de Deus que vai alcançar teu coração nessa hora, amém? Então eu quero te dizer que por mais que a pessoa que esteja do seu lado, ela é importante para você, é uma pessoa que faça parte da sua vida, mas se você ama essa pessoa, não atrapalhe ela agora, porque ela está recebendo diretamente do trono de Deus. Amém, queridos? E eu quero que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus. Nós vamos trazer contexto bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eu sei que nós vamos nos debruçar sobre alguns assuntos aqui, alguns termos, versículos que você talvez já tenha estudado, até talvez pregado sobre esse assunto, mas nós vamos ter clareza da parte do Senhor para nós. E se você é leigo, se você nunca leu a Bíblia e porventura está nesse ambiente, se você se conectar com o Espírito de Deus, você vai ver que Ele vai te alcançar, porque Ele tem poder para alcançar todos nós, amém? A respeito dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E quando Paulo está exortando a igreja, essa palavra, ela não tem prazo de validade. Ela se estende a mim, estende-se a você hoje. Embora ele estava exortando a igreja de Coríntio há 2000 anos atrás, pouco menos de 2000 anos nessa época aqui, não é? Aqui acho que 40 anos depois de Cristo, que Cristo veio. Então nesse período aqui, essa palavra ela se aplica para nós, porque aqui estava sendo gerada a igreja, que eu e você fazemos parte dela hoje, amém? Eu não sei se eu vou frustrar a sua religiosidade, mas quando você chegar no céu lá, você que faz parte da igreja Verbo da Vida, em especial, quando você chegar lá no céu, não fique procurando assim, cadê os irmãos do Verbo da Vida? Lá não vai ter denominação. Você entende isso? Lá não vai ter placa. Amém? As pessoas se dividem, não é? Às vezes se degladiam, querem valorizar a placa, mas placa é ideia de homem, não é ideia de Deus. Você entende isso?
Uma instituição, ela precisa ter organização aqui. Então, para registrar, precisa ter um nome. E as denominações, elas também vão criando uma linha de pensamento, uma linha doutrinária. E aí os homens foram criando algumas denominações, das quais você pode identificar quem crê no mover do Espírito. Quem não crê já faz parte de outra denominação. Então as pessoas vão se dividindo, mas muitos de nós, porque nós não estamos fora desse contexto, muitos de nós vamos nos frustrar quando chegar lá no céu. Você entende, queridos? Porque estamos deixando de desfrutar da palavra e estamos querendo desfrutar do que as denominações ensinam, do que elas creem. E nós temos que trazer você para a palavra. Nós, queridos, nós não somos dono da verdade, nós não temos todo o conhecimento. Mas eu quero te garantir, nós procuramos ficar o mais próximo da Bíblia que nós podemos. É segurança para nós ter respaldo na palavra de Deus. Você entende? É por isso que nós instruímos, nós até trazemos essa responsabilidade das pessoas fazerem o discipulado. E quem é membro da nossa igreja, para trabalhar num dos nossos departamentos, a gente orienta que faça o Rema, porque o Rema é um curso bíblico de 2 anos que traz a visão que nós cremos, a visão da palavra com revelação e com entendimento de que é segurança para nós seguir aquilo que nós seguimos. E como é que você pode fazer parte de uma denominação, de uma visão, de uma instituição, se você não sabe em que ela crê ou se você crê diferente? Amém, queridos? E nem sempre as nossas crenças, elas são assim, infalíveis. Amém? Eu mesmo já corrigi a minha doutrina em várias vezes na minha vida, porque eu não nasci sabendo tudo. E quando o Espírito Santo vem revelando, irmãos, sabe que o único que ordena e que manda a nossa vida é a palavra de Deus. Então aquilo que nós ensinamos, querido, se vier uma iluminação do Espírito Santo, mostrando que nós estamos ensinando diferente da verdade, nós não temos nenhuma resistência de pedir perdão à igreja e se alinhar ao ensino da palavra. Quem está entendendo isso? Isso não é para te trazer insegurança, não, é para te trazer segurança, que nós estamos ensinando aquilo que nós temos convicção que é a verdade. Quem está entendendo isso? Mas nós temos um compromisso com o Espírito e com a palavra. Nós não estamos aqui sustentados por a minha denominação crê assim. Independente de estar na Bíblia ou não, nós cremos assim. Não existe isso. Nós não temos esse bairrismo, nem somos loucos espirituais para enfrentar as verdades das Escrituras e sofrer o dano. Porque a Bíblia diz, ai daquele que acrescenta um tio ou uma vírgula, ou tira uma vírgula da palavra do Senhor. Amém? Então o nosso mapa, nossa bússola é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os dons espirituais, eles são para crescimento do corpo de Cristo. E eu te pergunto, queridos, se nós não crermos nos dons, nós vamos crescer como um corpo, como uma pessoa no seu corpo, com deficiência de algumas vitaminas, e não tem uma saúde plena. Então nós precisamos desfrutar de tudo que a palavra diz que é saudável e que é necessário para uma vida espiritual saudável. E sabe, queridos, eu não estou triste com a igreja Verbo da Vida de Marabá, eu não estou frustrado nem decepcionado, mas nós vamos entrar numa linha de ensino que depois que nós ensinarmos a você, se você não decidir andar naquilo que a palavra de Deus diz, você vai perder muito. Porque nós temos refletido, queridos, que nós não estamos desfrutando do mover do Espírito como nós deveríamos. Você sabia que o Espírito ele se move, mas ele é cavalheiro. Ele respeita a nossa vida, ele respeita o nosso corpo. Tem gente que diz assim, eu não gosto de fazer movimento, de fazer barulho, né? Essa coisa de estar dançando eu não gosto. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se fosse para você não poder dançar, você não tinha as juntas, não podia fazer os movimentos, você não podia se ajoelhar. Nós não somos rígidos. Música nasceu no céu. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Você entende isso, queridos? Muitas vezes nós chegamos na igreja cheio de reputação, cheio de resistência. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Mas sabe, queridos, lá na cidade que eu morava, em Patos, eu digo isso sem nenhuma reserva, porque quem fazia o que eu vou te dizer agora não estava preocupado com reserva. Sabe o que era que eles faziam? Eles pegavam uma caminhoneta F4000,
tiravam as grades laterais, botavam em cima um som, uma mesa, e eles montavam um bar em cima desse carro e saíam bebendo no meio das ruas. E sabe o que era que eles faziam quando as pessoas não estavam notando? E gritar, aquela gritaria, aquele movimento, para ser visto, para chamar a atenção das pessoas. Aí hoje nós chegamos aqui na igreja, onde nós podemos dar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, levantar mãos. Você sabe que levantar mão não tem nada a ver com religiosidade, não. Você pode adorar o Senhor sem levantar as mãos, não tem nenhum problema. Mas quando a gente diz levante as mãos, sabe o que é que acontece, queridos? É como um filho que vai para os braços do pai. Qual é a iniciativa dele? Ele levanta as mãos numa atitude de rendição, de entrega. O diabo, ele não consegue render as pessoas naturalmente, então ele rende as pessoas através da bebida, através de uma arma, num assalto, quando as pessoas são abordadas. O que é que o inimigo faz logo? Levante suas mãos, para você expressar que está rendido, que não vai ter nenhuma reação. Sabe, queridos, isso é uma imitação do que o povo de Deus faz, porque na presença do Senhor, sem nenhuma imposição, nós devemos nos render a Ele, render à santidade, à glória, à bondade dEle. E muitas vezes nós estamos perdendo essas oportunidades, e que nós, como nós já temos um entendimento sobre isso, como isso é precioso, eu fico muitas vezes, queridos, olhando o movimento da igreja. Não que você seja obrigado a fazer porque tem alguém te olhando, não, eu não coordeno sua vida, mas eu fico observando, queridos, que nós desperdiçamos a oportunidade de nos render, de nos entregar ao Senhor. Mas às vezes, quando está vendo uma piada no celular, se alguém atrapalhar, se for um filme, uma novela, se alguém for atrapalhar, não, sai daqui que eu estou aqui concentrado. Mas na presença do Senhor, não se preocupa de ser distraído, porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa: se eu estiver na presença do Senhor, você vir me chamar para qualquer coisa, para alguma coisa, eu vou dizer, não, agora não, eu estou aqui em audiência com o papai. Amém? Nós precisamos tomar algumas posições de qualidade, porque nós queremos tudo de Deus e nos damos para Ele pela metade. Nos damos em parte para Ele. E sabe por que eu estou te exortando, querido? Exortação não é repreensão para colocar para baixo. Exortação é para levantar, para colocar você para cima, para você desfrutar do melhor de Deus. Porque essa é a função da igreja, alinhar a gente espiritualmente. Amém? Então Paulo diz, olha, a respeito dos dons espirituais, não quero, isso me parece algo no imperativo, sim ou não? Quando Paulo está dizendo não quero, sabe o que é que significa esse não aqui? É um negativo absoluto, inegociável. Ele está dizendo, eu não quero que sejais ignorantes, ou seja, sem informação, sem conhecimento, sem se entregar, sem se render, sem desfrutar dos dons espirituais. Ele diz, olha, irmãos, a respeito dos dons espirituais, se eu fizer uma pergunta para você hoje à noite, o que são os dons espirituais? Qual seria a nossa resposta? E Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Por quê? Porque tem bênçãos para nós quando nós entramos no conhecimento, quando nós buscamos os dons espirituais. Ele diz, sabeis que outrora, quando eres gentios, ou sem aliança com Deus, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos. Ou seja, a gente se entregava a um estilo de vida que não tinha parte com Deus, e éramos levados a uma linha de ensino que a gente não estava nem aí. Por quê? Porque nós adorávamos outros deuses que não era o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E ele diz, ídolos mudos, segundo eres guiados. Versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é amaldiçoado ou que Jesus é anátema. Amém? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, e isso é uma manifestação espiritual, já para ir trazendo discernimento para você, falar pelo Espírito de Deus é uma manifestação de um dom espiritual. Eu vou dizer de novo, falar pelo Espírito de Deus é uma manifestação do Espírito que habita dentro de nós. E se o Espírito habita dentro de nós, ele jamais vai falar contra Jesus, ele só vai falar a favor dele. Amém?
Então ele diz, jamais vai dizer que Jesus é amaldiçoado. E por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Preste atenção como essa questão doutrinária ela é importante. Eu fui, há muitos anos atrás, visitar uma denominação a convite de um amigo meu. Eu era representante de medicamentos e ele congregava numa denominação e ele me chamou para fazer uma visita e assim eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha alguém ministrando a palavra, e quando a pessoa ministrava a palavra, ao invés das pessoas dizerem amém, como a gente normalmente diz, eles diziam, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Faziam uma vã repetição, porque eles tinham como base esse versículo, que dizia que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Quando ele dizia, ó Senhor Jesus, isso que ele diz nada mais é, o que ele está dizendo aqui é que somente alguém que é nascido de novo, que o Espírito de Deus, o próprio Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 16, ele diz que quando o Espírito da verdade viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, quem crê em Jesus, o pecado não tem mais domínio, não tem força. Então, alguém que se sente pecador, ainda que você diga que é cristão, se você se sente pecador, eu quero te dizer, Jesus ainda não é Senhor da tua vida. Já viu pessoas que estão na igreja com a Bíblia debaixo do braço, e elas dizem, não, mas nós somos uns miseráveis pecadores. Ei, o Espírito Santo ainda não convenceu você da obra da cruz. Porque a obra da cruz elimina todo pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? É simples assim. Mas ainda existe um grupo de irmãos, e eu digo isso, eu digo isso com compaixão. Um grupo de irmãos que para expressar temor ao Senhor, que para expressar reverência, eu não sei o que é que passa na cabeça deles, o que eles querem expressar, quando eles dizem, não, mas nós somos pobres, miseráveis, pecador, nós ainda estamos aqui na terra. Talvez baseado em versículos isolados da Bíblia, sem o contexto, como Paulo que diz, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, miserável homem que sou. Ora, se o apóstolo Paulo disse isso, quem sou eu para dizer que não sou um miserável pecador? Só que Paulo ali estava para trazer entendimento, falando na primeira pessoa, explicando que era um homem sem Jesus, mas depois ele diz, mas agora é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir do versículo 8 do livro de Romanos, Paulo realmente começa a falar como cristão nascido de novo. Antes do versículo 8, ele está falando para gentio e para judeu, e ele traz na primeira pessoa. E muitas pessoas acham que Paulo está falando dele mesmo, mas ele está falando dele mesmo sem Deus, quando ele era incircunciso. Amém, queridos? Quem está entendendo isso? Então, não tem como alguém reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, se não for pelo Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Porque você crê na obra da cruz e o Espírito Santo te convence que você de fato é uma nova criatura. Deixa eu te dizer, eu vou falar por mim, eu não estava lá quando Jesus morreu e ressuscitou. Se você estava lá, eu não sei, eu sei que eu não estava. E por que a gente tem tanta convicção que ele venceu a morte, que ele ressuscitou? Porque nós passamos a crer nas Escrituras da forma como ela é, por causa do Espírito Santo que testifica dessa verdade no nosso coração. Você entende isso, igreja? Amém? Então, quando Paulo está falando sobre os dons espirituais e chama a igreja para valorizar isso, porque nos dons espirituais a Trindade está envolvida.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo está envolvido na manifestação dos dons espirituais. E os dons espirituais, queridos, é para a igreja, é para que eu e você chegue nesse ambiente como nós estamos hoje e não escutemos apenas uma pregação vinda de uma sabedoria humana. Você está entendendo isso, queridos? Às vezes, lendo até os exemplos, e você sai com a convicção de que é alguém dedicado ao estudo e que pode trazer até algo que edifique a tua vida, mas não vai mudar a tua vida. Por quê? Porque não passa de palavra de sabedoria humana. Quem está entendendo isso? Agora, quando nós falamos pelo Espírito de Deus, aí há liberdade, aí há milagre, aí há transformação. E você vai entender, fica tranquilo que eu vou trazer você para entender tudo isso. Versículo 4 diz assim: ora, os dons, e esses dons, queridos, são presentes, não depende de mim, não depende de você, é o Espírito quem dá, foi Deus quem deu, através do Espírito Santo e da pessoa de Jesus. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, as manifestações são diferentes. Ele se move de várias formas, mas é o mesmo Espírito. Você pode estar pensando, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Será que eu vou entender alguma coisa? Vai. Se você ficar conectado, o Espírito Santo vai mostrar para você o objetivo dessa mensagem de hoje à noite. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja do versículo 4 ao versículo 7. Ele fala no 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diga comigo, o Espírito. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços. Ele fala no 4, dons diversos. Aí ele diz no 5, diversos serviços. No 4, Espírito, os dons. Jesus, o Senhor, os serviços. No versículo 6, as realizações que vêm através de Deus, que opera tudo em todos. Você está vendo a trindade envolvida aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim ou não? Veja como é importante a manifestação dos dons. Nós vemos que na antiga aliança, poucos momentos nós vemos a trindade envolvida diretamente. Amém, queridos? Nós vemos na criação, quando Deus disse, façamos o homem. Ali é Deus na sua Elohim, na sua pluralidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na Torre de Babel, quando o homem, pelo seu orgulho, ele queria fazer uma torre para tocar o céu, e o próprio Deus diz, desçamos e confundamos. Ele fala na pluralidade, ali é Deus, a trindade manifesta. E aqui nós estamos vendo na dispensação da graça, embora nós estejamos aqui na dispensação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo manifesta aquilo que está em concordância com o que Deus e com Jesus proporcionaram. Amém, queridos? É uma continuação. Aí no versículo 7, ele diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga comigo, mas a manifestação do Espírito, qual é a manifestação do Espírito? Serviço, amém, queridos? Diversidade de serviço, realizações, amém? E operação, manifestação. Essas manifestações do Espírito é concedida a cada um. Diga comigo, cada um. Diga de novo, cada um. Ele não está dizendo a qualquer um. E aqui é importante nós pensarmos sobre isso. Ele não está dizendo que os dons estão disponíveis para qualquer um. Ele está dizendo, a cada um é distribuído como ele quer. Mas quem é esse cada um? A igreja. Aqueles que creem, aqueles que desejam, aqueles que creem nas manifestações do Espírito, aqueles que honram a manifestação do Espírito, aqueles que desejam que o Espírito se manifeste.
Tem gente que chega na igreja, vixe, aquela igreja parece que é de muito movimento. Tomara que hoje não esteja nada, que fique só quietinho, que eu só gosto mesmo quando o pastor está só pregando assim, cadência, versículo sobre versículo, estudo da palavra. Como eu gosto quando o culto é só assim. Mas quando tem aquele movimento, aquele rebuliço, eu já não gosto tanto. Eu quero te dizer, aí há um desequilíbrio, porque a palavra e o Espírito andam juntos. Você está entendendo isso, queridos? Então ele diz, no versículo 7, a manifestação. Manifestação, queridos, é o ato de se dar a conhecer, de se apresentar. O Espírito deseja se apresentar. O Espírito deseja, queridos, mostrar Deus para nós através da manifestação dele. Eu e você precisamos entender, queridos, nós fazemos parte de uma igreja gloriosa, triunfante, mais que vencedora, que os dons do Espírito operam em favor da igreja. Amém. Amém. Quando os dons estão em operação, eles estão em operação para uma finalidade proveitosa. Sabe qual é a finalidade proveitosa? Que a minha e a sua necessidade seja suprida. Amém? Preste atenção nisso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um e não a qualquer um, visando um fim proveitoso. Aleluia. Visando um fim proveitoso. Amém, queridos? Preste atenção. Para que as pessoas querem, pelo menos as pessoas que desejam, que creem nisso, para que elas querem as manifestações dos dons? Com qual finalidade? Como é que o Espírito vai se mover se a pessoa não tem compromisso com Deus, se a pessoa não ora, não tem temor ao Senhor, não tem santidade, não medita na palavra, não tem compromisso espiritual, não congrega em nenhuma igreja, tem pensamentos totalmente distorcidos com relação à palavra de Deus? Não, olha, esse negócio de dizimar e ofertar, Deus não, isso é negócio de homem, na graça hoje não precisa mais disso não. Como é que crê na palavra pela metade? Quem está entendendo isso? Então a pessoa precisa entender que quando ele diz, o Espírito se manifesta a cada um, isso não é sem princípio. Por isso que nós precisamos ensinar à igreja como é que o Espírito se move e por que ele se move, para que nós possamos estar conectados com esta verdade e desfrutarmos das manifestações do Espírito de forma saudável, como de fato sendo manifestação do Espírito e não estímulo humano. Você entende isso, queridos? Preste atenção. O Espírito, ele se manifesta em 9 dons. Diga comigo, 9 dons. Isso é bíblico. E esses dons espirituais, além dos dons, a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito, que são coisas distintas. Mas o fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Amém, querido? Esses são os frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito, eles têm a finalidade de nos tornar melhores. Um aperfeiçoamento para mim e para você. Os frutos do Espírito, eu e você podemos desenvolver. Podemos ter interferência neles. Entenda isso. No fruto. Mas os dons não, ele vem pronto. Não depende de mim, ele vem do Senhor. Amém? É uma manifestação espiritual que opera para a minha vida e na minha vida. E através de mim. Quem está entendendo isso? Presta atenção. Olha os dons do Espírito. 9 dons que se dividem em 3 categorias. Essa divisão das categorias é para que eu e você possa entender melhor como é que o Espírito se move. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre os dons de revelação. Diga comigo, dons de revelação. Amém? Os dons de revelação é palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de conhecimento. Diga comigo, discernimento de espírito. Isso aqui são dons de revelação que Deus dá para a igreja.
Diga comigo, dá para mim. Presta atenção. Por que é que eu e você precisamos crer e ativar os dons? Presta atenção. Porque quando esses dons estão em operação, não é simplesmente para uma pessoa ser usada de forma profética para trazer exaltação para si, porque os dons não é para a pessoa, os dons é para o corpo de Cristo. Presta atenção. Palavra de sabedoria aponta para o futuro. Presta atenção. Você chega aqui hoje à noite, você não sabe o que está projetado para o teu futuro. A manifestação do dom de revelação pode dizer para você o que Deus tem programado para você daqui a 2 meses, 3 meses, despertar para você uma revelação que você talvez não sabia se era para você ou não, e Deus confirmar. Aponta para o teu futuro. Pode falar sobre uma viagem que você quer fazer e você está orando, e o Senhor, através do dom de revelação, da palavra de sabedoria que aponta para o futuro, trazer a resposta que você está precisando. E isso é segurança para nós. É para isso que nós temos comunhão com Deus e com seu Espírito. Então os dons de revelação, queridos, você pode estar pensando que isso é só para algumas pessoas dotadas. Não, isso é para a igreja. O que é que eu estou te dizendo, queridos? Que se você não crer nos dons, como é que você vai ficar conectado com o que você precisa? E se o Espírito se mover hoje à noite, apontando para o teu futuro, ou por exemplo, trazendo algo do teu presente e do teu passado, por exemplo, através da pregação, de um exemplo, de um texto bíblico, e esses dons estando em operação, para talvez sarar uma ferida da alma, para talvez tirar você de um pensamento que você acha que tem maldição hereditária na sua família, que você talvez ache que, porque uma palavra que disseram da minha infância. Deixa eu te dizer, como é que uma palavra maldita contra você, proferida por uma pessoa, pode ter mais valor do que a palavra de Deus que diz que se você está em Cristo, nova criatura você é? É por isso que você precisa crer nos dons, porque enquanto eu estou ministrando aqui, os dons estão em operação, e se você não entender isso, você vai passar despercebido e vai sair da igreja e vai dizer assim: meu Deus, eu fui para aquele culto e nada aconteceu, não percebi acontecer nada de novo na minha vida, e o Espírito Santo está tratando e você não está percebendo. Ele está alcançando tua vida, indo ao encontro da tua necessidade, e você não está sabendo. Mas através das inspirações do Espírito. Amém, queridos? E quando o Espírito está se manifestando em palavra de sabedoria, ou seja, apontando para o teu futuro, trazendo revelação, discernimento, uma palavra que vai colocar você em movimento, uma palavra que vai trazer paz sobre alguma coisa que está no teu coração, isso é o Espírito de sabedoria indo ao encontro da tua necessidade. Você entende isso? Palavra de conhecimento referente ao presente e ao passado. E a Bíblia fala sobre discernimento de espírito. Abre lá, por favor, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Amém? O que é essa palavra de sabedoria? Apontando o nosso futuro. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Verso 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Presta atenção. Quando nós dividimos didaticamente os dons, para que nós possamos compreender como ele se manifesta, aqui ele já está falando, a fé é um dom de poder. Porque os dons, eles se dividem em dons de revelação, dons de poder, dons vocais. Amém, queridos? Então, o que são os dons vocais? Línguas. Amém? As línguas estranhas que é para a igreja, que muitos acham que é só para algumas pessoas, mas na hora que você nasce de novo, o Espírito já está dentro de você, e você já pode ser batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em outras línguas. Então a Bíblia fala sobre línguas, profecia e interpretação de línguas. São os dons vocais. Isso é o que o Espírito Santo faz quando ele está em operação na igreja.
Você entende? Então você às vezes vem para um culto e não entende o que é que está acontecendo. E tem que ser algo muito específico para você entender o que é que Deus está falando com você. Mas quando o Espírito está em operação, meu irmão, deixa eu te dizer, você vai desfrutar de tudo que Ele tem preparado para você. Porque os dons, eles estão em operação com uma finalidade. Olha só, a oração, os dons em manifestação, não é? Então ele fala sobre discernimento de espírito, que é ver na dimensão espiritual. É uma visão aberta, é discernimento do reino do Espírito. Nós sempre dizemos, olha, o reino espiritual, ele é mais real do que o reino natural. Nós estamos vendo aqui esse auditório, vendo tudo aquilo que os olhos naturais podem ver, mas o reino espiritual é muito mais real do que tudo isso aqui que a gente está vendo. E é um dom do Espírito abrir a visão para a gente entender o que é que acontece no reino do Espírito. Você entende isso, queridos? Então muitas vezes nós enxergamos no reino do Espírito, temos o entendimento por um discernimento espiritual, e isso vem, queridos, para trazer edificação para a igreja, para trazer benefício para o corpo de Cristo, para fazer com que eu e você entenda que nós não estamos buscando um Deus qualquer. Nós estamos buscando um Deus todo-poderoso, de milagres, de maravilhas, que está envolvido com a minha vida, com a tua vida, e que os dons em operação, quer dizer, é para fazer com que eu e você desfrute dessa condição de ser filho de Deus, herdeiro de Deus e ser parte da igreja dele. Amém? Então ele diz aqui no versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Amém? A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, ou seja, um dom de revelação. Verso 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé, que é um dom de poder. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, que é outro dom de poder, que é um dom que faz algo. Amém, queridos? E a outro, dom de milagres. Qual é a diferença de cura para milagres? Nós precisamos entender. Porque às vezes cura e milagre não é a mesma coisa, não. Porque milagre é a restauração de forma sobrenatural de um membro. Por exemplo, você tem uma perna menor do que a outra, a perna cresce. Isso não é uma cura, isso é um milagre. Às vezes não tem o globo ocular, a pessoa é cego, falta retina, falta qualquer coisa. E pelo poder do Espírito, isso é reconstituído. Às vezes pessoas estão com paralisia, os nervos não existem mais, precisa nascer algo, ser gerado algo, ressuscitar algo, isso é um milagre. Você entende isso, queridos? Aí, por exemplo, está com a gripe, a defesa está baixa, mas o organismo pode reagir ainda, mas por uma fragilidade não está reagindo. A cura faz com que tudo isso seja reativado. Quem está entendendo isso? Então existe uma diferença da manifestação de cura e manifestação de milagre, e isso são manifestações que, quando nós cremos que o Espírito está se movendo, isso está fluindo em nosso meio. E aí, queridos, cada um que vem com a sua necessidade, e o Espírito Santo vem assistindo a todos nós, trazendo para nós essas manifestações. Quem está entendendo isso? Então, queridos, nós somos uma igreja que cremos nos dons. Os dons, eles podem vir com manifestação de alegria. Quem está entendendo isso? Nós podemos dançar, podemos correr, podemos pular. Necessariamente isso não vai ter que acontecer em todos os cultos. Quem entende isso? Mas o Espírito muitas vezes ele quer se mover de uma forma que vai vir ao encontro da nossa necessidade, porque nós precisamos daquilo. Amém, queridos? Então olha só. Ele diz no verso 10, eu quero continuar no 10. A outro operações de milagres, a outro profecia. Diga comigo, profecia. E aqui nós precisamos entender o que é que significa profecia. Porque muitas pessoas dizem assim, peraí, Suzana, eu vou profetizar para a sua vida. Olha, você vai casar, você vai ter um emprego bom, e você... Aí a pessoa diz, eu estou profetizando. Não, ele está fazendo declarações positivas para a vida daquela pessoa. Isso é uma declaração positiva, não tem nada a ver com profecia. E necessariamente a profecia não tem que vir acompanhada de assim diz o Senhor. Você entende? As pessoas acham que se não disser assim diz o Senhor, não é profecia. Mas deixa eu te dizer, o que é profecia? É uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Preste atenção.
eu posso agora, vamos dizer assim, por uma inspiração do Espírito, dar um testemunho. Esse testemunho que eu não estava, presta atenção, eu estou ensinando a igreja hoje sobre manifestações dos dons. Esse testemunho pode não estar programado, eu não ter nem pensado sobre esse testemunho, de uma hora para outra aqui eu falando, me vem uma inspiração de eu dar um testemunho, de contar uma história. Essa história, por incrível que pareça, pode ser uma profecia para a sua vida, porque ela vem inspirada por Deus para trazer algo para a sua vida. Por quê? Porque a profecia, ela tem 3 funções, segundo a palavra. Ela exorta, ela corrige, e ela consola e ela exorta. Amém? Amém, queridos? Então, a profecia, ela tem essa finalidade. Ela exorta, ela conforta. Você entende isso? E ela traz para nós uma mensagem que vem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Então ela vai edificar, ela vai exortar e ela vai consolar. Essa é a profecia. Então, por exemplo, olha que conforto, olha que exortação, olha que realmente edificação. Deus vai moer seu filho. Assim diz o Senhor. Olhe, se você não vier para Jesus, você vai perder carro, casa, família. Meu irmão, essa é a tendência de quem anda fora da palavra. Mas as pessoas ainda botam isso na conta de Deus. Existem umas profetadas, meu irmão, que diz que Deus vai moer você, vai moer seu casamento, vai moer seu filho, vai destruir sua vida. Agora eu quero saber, isso está edificando em quê? Porque o Deus da Bíblia, o Deus cristão, o Deus que nós conhecemos, é o Deus de toda boa dádiva. Eita Deus, que boa dádiva, né? Moer uma pessoa. Não é uma boa dádiva moer alguém? Acabar com o ministério de alguém? Isso é Deus tirando você do nada, sem mais nem menos. E a pessoa fica achando que está fazendo parte da família de um Deus tirano. Muitos cristãos estão assim: meu Deus, será que Deus hoje acordou de bom humor? Será que hoje Ele vai me abençoar ou vai me amaldiçoar? Será que o cajado me puxa ou me quebra hoje? Como é que vai ser? Eu vou ser ajudado? Gente que vem lutando, porque está crendo em cura, está crendo em restauração num casamento, está crendo num benefício, num favor. Aí diz: será que é hoje que Deus vai dar meu milagre? Deixa eu te dar uma boa notícia: o teu milagre já foi disponibilizado para você há 2020 anos atrás na cruz do Calvário. Todas as promessas até a cruz, elas eram promessas. Da cruz para cá já são todas realização. Deixa eu te dizer, as pessoas sem entendimento, sem discernir o que são os dons espirituais, aí a Bíblia diz que esse dom vocal, né, que edifica, exorta e consola. E a Bíblia diz, queridos, que a profecia, ela tem sido muito mal interpretada. Por quê? Porque a profecia, ela faz parte da vida cristã. E as pessoas só associam profecia como o ofício do profeta. Aquele ali é um profeta de Deus, ele vai trazer uma profecia para mim. Mas a profecia nada mais é, e esse nada mais é não é desconsiderando, quem entende isso, é apenas trazendo o entendimento do contexto. A profecia nada mais é do que uma palavra de Deus inspirada.
Essa palavra pode vir de forma simples, pode vir em forma de uma conversa. Às vezes você já imaginou, às vezes você está querendo fazer uma viagem para os Estados Unidos e chega alguém contando um testemunho: rapaz, eu fui para os Estados Unidos, mas rapaz, eu vou dizer uma coisa, pensa, as coisas não estão boas lá não. E eu vou dizer uma coisa, se eu soubesse eu não tinha ido. Às vezes você nem sabe, mas aquela pessoa está debaixo de uma inspiração, porque o Deus que te conhece sabe que você precisava. E às vezes, querido, nós não estamos tendo intimidade suficiente para entender que o próprio Espírito Santo, ele nos guia. Mas a profecia, ele vem como uma misericórdia de Deus para alcançar a nossa falta de intimidade com Deus. Mas eu quero te dizer, queridos, que eu e você é para termos intimidade com o Espírito, para sermos guiados por Ele em tudo e em todas as situações, porque Ele não tem cilada para nós. Olhe, abri uma empresa, investi em fortuna, depois quebrei. Eu acho que era porque Deus não queria que eu tivesse aquele negócio. Aí o camarada entrou no negócio e não apresentou a Deus. Depois que quebra, aí ele bota na conta de Deus que ele entrou no negócio, aí porque Deus não queria, Deus disse assim: olha, para mostrar para você que quem tem poder sou eu, vou quebrar você, para você deixar de ser cabeçudo. Não, queridos. Deus simplesmente vai dizer: não era nem para você ter entrado. O resultado disso é desobediência. Você entende isso, queridos? Eu já ouvi uma pessoa dar um testemunho, eu já falei isso aqui algumas vezes. O camarada todo cheio de graça, num testemunho para homens, dizendo que ele era resistente ao chamado, e que Deus chamava ele, que ele tinha um chamado, e Deus chamava, ele nunca ia, e ele de repente entrou num emprego, uma empresa boa, estava prosperando, bastou ele entrar na empresa, Deus quebrou a empresa para mostrar para ele que Deus não tinha emprego para ele. Pense numa figura importante para o reino de Deus, porque Deus quebrar uma empresa, prejudicar um bocado de pai de família para favorecer um indivíduo que estava em desobediência, resistindo a ele. O Deus da Bíblia não faz assim. Ele não age dessa forma. Você entende isso, queridos? Então nós precisamos saber como é que o Espírito se move, porque nós estamos assim como refém, todo dia naquela peleja: será que é hoje que Deus vai fazer meu milagre? E por falta de entendimento, numa peleja, numa prova que não se acaba. Mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o nosso Pai, Ele nos deixou o Espírito Santo para se mover em favor de mim, em favor de você. A Bíblia, queridos, a Bíblia não diz que em nenhum momento o Espírito Santo vem para quebrar você, a não ser que Ele venha para te constranger em amor. Ele nos constrange em amor. Mas deixa eu te dizer, queridos, que Deus, Ele não vai fazer nenhum tipo de atitude que vá de encontro aos princípios dele, o caráter dele. Os atributos de Deus, queridos, são invioláveis. Ele não vai violar o atributo dele. Amém? Aí ele diz no versículo 11, ou ainda no versículo 10: há outro discernimento de espírito, há um variedade de línguas, há outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Mas deixa eu lhe dizer, a porta para a manifestação dos dons é a oração em outras línguas. Como é que nós podemos, como igreja do Senhor, não crer na oração em outras línguas? Se a Bíblia está falando que essas manifestações Ele distribui a cada um, presta atenção, porque existem línguas com interpretação, que essa Ele dá a cada um, mas línguas estranhas é para todo cristão, para todo aquele que nasceu de novo, é para orar em outras línguas. Mas sabe por que é que muitos não estão orando em outras línguas, mesmo tendo convicção de salvação? É porque eles não entendem que no reino de Deus é tudo por fé, e eles querem sentir, querem se arrepiar. Não, se eu vim na frente, olha, já viu pessoa, Deus está aqui, me arrepiei todinho. Deus não, deixa eu te dizer, os sentidos naturais não é a prova de que Deus está presente.
Você está entendendo isso, irmãos? Deus não está presente porque alguém se arrepia, está sentindo alguma coisa. Não, não, é porque nós cremos que Ele disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos, Ele está no meio. E Ele habita em mim, habita em você. Do mesmo jeito que você recebeu Jesus, não foi por fé, sim ou não? Você não creu? Do mesmo jeito você recebe batismo no Espírito Santo. Você está entendendo isso, igreja? Diga comigo, é pela fé. Aí no versículo 12 ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, eu queria terminar nessa passagem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Ainda que seja pela fé, eu queria que você dissesse assim, diga: eu creio na manifestação dos dons. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o amor. Veja que essa é uma advertência principal. No capítulo 13 ele fala, a gente sabe que é o capítulo do amor. Ele diz: ainda que eu fale em outras línguas, né? A língua dos anjos, não tem amor, serei como um símbolo ou como um sino que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, se eu não tiver amor. Então o amor, queridos, ele é a pré-condição para tudo. É o que realmente nós precisamos alinhar o nosso coração. Seguir o amor e procurai. Ou seja, depois de você ter esse discernimento de andar em amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por quê? Porque eu e você temos o Espírito Santo dentro. E o Espírito Santo dentro não vai fazer você profetizar, não vai fazer você profetizar como assim diz o Senhor, mas vai fazer você profetizar como alguém que tem comunhão com o Espírito. E Ele pode usar você para ser mensageiro dele, para alcançar a necessidade de alguém. Você está entendendo isso? Principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, ou seja, o que fala por uma inspiração divina, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Veja a importância das línguas, e nós não estamos desfrutando disso como igreja. Existem as línguas para edificação pessoal, que eu e você precisamos praticar. Precisamos ter esse hábito constante, diário, sempre orando em outras línguas, para sua edificação pessoal. Agora, a oração em outras línguas na igreja tem que ter interpretação para poder trazer edificação do corpo. Amém? Então ele diz: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. E Paulo diz no versículo 15, 5: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Amém? Ele está dizendo: eu queria que todos vocês falassem em outras línguas. Amém? Muito mais, porém, que profetizasses. Por quê? Porque muitas pessoas não estão sensíveis a esse dom do Espírito, que é línguas com interpretação. Por isso que Paulo diz: eu prefiro que vocês profetizem, embora fosse mais edificante a oração em línguas com interpretação. E sabe que do mesmo jeito que você ora em línguas pela fé, você interpreta pela fé. Na hora que alguém está orando em línguas, o Espírito Santo pode usar qualquer um para trazer a interpretação, para que haja a edificação do corpo de Cristo. E você mesmo pode orar línguas para edificação pessoal e o próprio Espírito trazer interpretação para você. Mas como eu vou desfrutar disso se eu não creio? Como eu vou desfrutar disso se eu não atraio isso para a minha vida? Se eu não acredito nisso?
Por isso que nós precisamos ser instruídos e ensinados sobre os dons do Espírito, porque eles são essenciais para que a igreja receba tudo aquilo que Deus tem para nós. Aí Paulo finaliza dizendo assim: muito mais porém que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Ele está falando, queridos, no contexto de resultado para a igreja. Ele não está falando aqui de importância, ele está falando do resultado. Quem profetiza ou quem fala por inspiração divina vai trazer muito mais resultado para a igreja do que apenas quem ora em línguas e não interpreta. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz: pois quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo, ou seja, se interpretar. Ele está dizendo que nesse caso vai ter um nível de importância igual ao da profecia. Você está entendendo isso, igreja? Então ele diz, olha só: eu quisera, verso 5, repete isso para você entender. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porém que profetizasses. Ele vai explicar por quê. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Aí a gente acha que falar em línguas não é tão importante, é mais importante profetizar, e já confunde esse profetizar com aquela profecia, assim diz o Senhor. E não é, é falar por inspiração para a edificação da igreja. É meditar, é estar orando. Quando eu me consagro para vir pregar para você, queridos, eu estou buscando do Senhor inspiração. E aquilo que Ele traz para você, muito do que a gente chama de pregação, é profecia. Palavra inspirada para a edificação da igreja. Quem está entendendo isso? Então ele diz que se você ora em línguas e não interpreta, é melhor a profecia. Mas se você ora em línguas, a não ser que você ore em línguas e interprete, que vai trazer edificação para a igreja. Amém? Interpretação para que a igreja receba edificação. Amém, queridos? Então o que é que eu quero que você entenda isso hoje à noite? A primeira coisa que nós precisamos entender: os dons do Espírito, ele se manifesta não é em qualquer um, mas naqueles que nasceram de novo.